Evangelho, quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, por que me dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o capítulo do Evangelho de São João, o segundo capítulo, e nos entrega a belíssima narrativa das bodas de Caná, no dia em que todo o nosso povo brasileiro celebra a festa solene de nossa padroeira. Também a igreja aqui na Itália hoje reserva uma memória que é chamada facultativa ao jovem Carlos Acutis, que é notória a grande testemunhança da oração desse jovem por todos os jovens do mundo. Faço esse breve parêntese sobre o beato Carlos Acutis. Quando às vezes em que fui a Assis, para dizer mais especificamente, a igreja onde se encontra o seu corpo para visitação, ele está colocado em um sarcófago em vidro e madeira, de maneira que pode ser visto, pelas pessoas que passam. É uma legião de jovens. Não foi difícil nenhuma das vezes, depois que eu fui a segunda vez, eu aprendi o caminho da igreja sem precisar olhar as placas para chegar, Mas, desde o primeiro momento, se alguém vai a Assis para saber onde está o corpo de Carlos Acutis, basta seguir o fluxo dos jovens. Guardem bem isso que eu estou falando, que me fez uma impressão maravilhosa. Basta seguir o fluxo dos jovens. Onde os jovens estão, em que direção os jovens em Assis estão caminhando, e conforme eles vão se concentrando, vai seguindo os jovens que você vai chegar até ele. Impressionante, impressionante. A igreja sempre com adoração, vigília, com pregações em continuação pelos padres visitadores, que trazem os grupos, mas uma legião de jovens e adolescentes diariamente em Assis vão rezar na igreja desse jovem beato que trouxe o grande testemunho da presença de Jesus na Eucaristia. Ele que foi atrás, na sua juventude, ao encontro de Jesus presente na Eucaristia, para testemunhar o Senhor e amá-lo presente na Santa Eucaristia.
hoje no céu arrasta uma legião de jovens que vão ali por um ato de veneração e sempre realizam o quê? Naquela igreja em especial? O ato de adoração a nosso Senhor. Belíssimo, belíssimo. E hoje se celebra a memória dele. E no Brasil, juntamente com essa memória, temos a grande celebração da solenidade de Nossa Senhora Aparecida, da nossa mãe que nos entrega o Senhor presente na Santa Eucaristia. Ela que com tanto afeto abraçou Carlos e o conduziu no caminho de Jesus presente na Eucaristia e que abraça o nosso inteiro país para ser o país da adoração eucarística. No Brasil, cada vez mais cresce 3 grandes forças de amor no seio da igreja. E é lindíssimo ver isso. E inegável. E que 3 forças de amor são essas, Padre? A primeira, a oração do Santo Terço e a consagração a Nossa Senhora. Cada vez mais a devoção à Virgem Maria, através da oração do Santo Terço, cresce. O Terço dos Homens pelo Brasil afora trouxe uma legião de homens que se reúnem para rezar pelas suas famílias, para rezar pelo nosso país. E cada vez mais o número daqueles que renovam a sua consagração ou realizam sua consagração à Virgem Santíssima, e muitos pelo método de São Luís Grignon de Montfort, que é um método de grande comprometimento no itinerário de vida espiritual, porque é um caminho de 1 mês de preparação para um compromisso de amor. Muitos são aqueles nas diversas paróquias do Brasil que descobrem a maravilha dessa santa devoção e abraçam esse itinerário para estreitar ainda mais o vínculo de amor e de devoção à Nossa Senhora e a entrega de vida nas mãos da Trindade Santa. Então esse é um primeiro grande movimento. O segundo grande movimento é o amor pela Santa Eucaristia. No Brasil afora tem aumentado sempre mais o número de comunidades paroquiais, o número de pessoas que vão visitar o Santíssimo Sacramento e que buscam estar diante da Eucaristia em ato de adoração, em ato de devoção. Em muitas regiões do Brasil aumentou a frequência, a participação da missa diária, mas sobretudo a visita ao Santíssimo Sacramento. Com uma frequência maior, os grupos de pastorais falam a respeito da possibilidade de, ao menos uma vez, se reunirem para fazer a adoração eucarística. E muitas paróquias já têm um dia fixo para a adoração eucarística regular em suas comunidades abertas ao público, né? Não uma adoração privada, mas aberta à visitação do público durante aquele período do dia. Então essa é a segunda grande força. E a terceira, que está aumentando pouco a pouco, mas com grande vigor, é a súplica de reparação. O grupo das mães que rezam pelos filhos tem aumentado em todo o Brasil, e juntamente com esse ato de amor, a súplica pela divina misericórdia e o encontro de pessoas que se reúnem com esse propósito. Oferecer um tempo de oração, que muitas vezes vai ser com a coroa da Divina Misericórdia, com o terço da Divina Misericórdia, muitas vezes vai ser com o terço mariano, muitas vezes vai ser com a meditação da Palavra de Deus e adoração, ou um momento integrando todas essas etapas, mas com um objetivo específico: reparação. Oferecer como ato de amor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, tenha misericórdia dos filhos, tenha misericórdia daqueles que estão no itinerário de morte, que se apresentam em um ato de amor para oferecer por amor uma súplica de amor em reparação a todo o desamor praticado, aceito, consentido.
Meu irmão e minha irmã, esses são os sinais evidentes de que a nossa Mãe do Céu abraça o nosso povo e cuida de nós. E ao mesmo tempo, é o testemunho dessa legião de batizados, das quais você, meu querido ouvinte, participa. É o testemunho de vocês que manifestam sem confusão o quanto Deus está no meio de nós e a Virgem Santíssima nos acompanha. É digno de dizer obrigado a todos aqueles que rezam e dão o testemunho da vida de oração, porque o vosso testemunho edifica a inteira igreja, edifica o coração dos padres, dos bispos, edifica o coração dos homens, não apenas dos homens que estão perseverando no caminho da fé, não apenas atrai no caminho da fé aqueles que se afastaram, mas é importantíssimo que nós possamos dar testemunho para edificar a perseverança de nossos irmãos, porque precisamos ser sustentados com um testemunho de perseverança. Precisamos e temos necessidade de sermos encorajados, e esse encorajamento vem através dos joelhos, do coração, das mãos de nossos irmãos que se erguem aos céus, que se dobram por terra, que se abrem para louvar a Deus, para cantar a Deus os seus louvores. E hoje, quando celebramos Nossa Senhora Aparecida, ouvindo o texto das bodas de Caná, Jesus e a Virgem Maria, no contexto daquela aliança matrimonial, festejando com os convidados, quando Nossa Senhora se antecipa a Jesus e a necessidade real daqueles que estavam ali. Não tem mais vinho, está a acontecer uma precariedade. E ela se antecipa à súplica dos próprios nubentes para pedir ao seu filho que os socorra. A súplica de Nossa Senhora, poderíamos dizer isso com uma certa consistência, apressa a distribuição das graças de Deus. Quantas vezes eu e você não temos pressa, e uma pressa legítima, de ver a conversão de um filho, de ver a libertação de um marido, de ver a libertação de um irmão, de uma irmã. Quantas vezes nós não temos pressa de ver a nossa comunidade religiosa convertida, mais fervorosa na fé? Quantas vezes nós não temos pressa de ver o nosso povo brasileiro mais vigoroso no caminho de Deus? Temos pressa de ver a justiça acontecendo, a justiça em nome do Senhor, ou seja, que Deus seja dignamente amado e não mais desprezado. Temos pressa em ver o fim da indiferença. Temos pressa em ver o orgulho sair definitivamente do nosso coração. Temos pressa de ver a caridade acontecendo, a esperança sendo renovada, a fé sendo celebrada. Temos pressa. E Maria Santíssima tem o poder, pelo grande amor do seu imaculado coração, de apressar o coração de Jesus. Eu entendo essa frase. Não é apressar como a gente faz batendo no relógio e falando para o outro andar logo. Mas é um amor ardentíssimo que, olha o que eu vou dizer agora, acende a fornalha de amor do coração de Deus. A nossa súplica de amor, o Padre já falou isso várias vezes, Deus espera, Deus tem sede do amor dos homens, Deus espera que nós o amemos, que nós possamos oferecer a Ele um ato de amor da nossa parte, e essa é uma alegria sem fim para o coração dele. Mas quando a Virgem Maria se debruça aos pés de seu filho e suplica, a fornalha infinita do amor de Deus, se podemos falar isso, se torna ainda mais intensa, intensifica o fogo do amor. A súplica do coração imaculado apressa o coração de Deus nesse sentido, no sentido que faz as chamas arderem com ainda maior intensidade quando Deus escuta a sua voz e os seus pedidos por nós.
E nós temos, como eu acabei de falar, pressa sobre todas essas coisas. Que nós possamos levar ao coração imaculado de Maria e dizer a ela incessantemente: Mãe, pede por nós. Mãe advogada nossa, recebe essa nossa causa. Mãe medianeira nossa, vai em nosso nome. Mãe, nós entregamos ao teu imaculado coração e nos confiamos totalmente a Ele e te pedimos, mãezinha do meu coração, apresenta a Jesus essa causa, essa súplica, essa intenção. Que alegria da nossa mãe poder recolher os nossos pedidos e as nossas necessidades sem que eles tivessem pedido alguma coisa. Ela já foi ao encontro do Senhor. Imagina se eles tivessem pedido a ela. Qual o coração de mãe que não ganha prontidão e urgência por seus filhos quando os filhos lhe pedem? Porque sem pedir, o coração de mãe já é assim. Com o pedido do filho, é ainda mais intenso. É o mesmo discurso que eu falei ainda há pouco entre o pedido da Virgem Maria e a intensidade do amor do coração de Jesus. Então, olha que crescente de intensidade. O filho que suplica a mãe que apresenta a súplica do seu imaculado coração, unida ao coração do seu filho necessitado, apresenta diante de Jesus, diante da Trindade Santa. Olha a intensidade de amor que se cria nesse movimento de comunhão. Isso merece ser vivido por você e isso não é uma coisa banal. Vai direto pedir a Jesus, vai, faz você mesmo. E todos esses discursos que banalizam o mistério do amor, não permitam que esses discursos ganhem espaço. Porque nem mesmo a vida prática nos permite ver com banalidade isso. Porque quantas vezes não é assim no concreto da nossa vida? Um pedido que a gente tem, às vezes, receio de fazer ao pai, porque o pai é um pouco mais severo sobre aquele assunto, tem ainda alguma coisa atravessada na última briga que a gente teve, e a gente vai pedir à nossa mãe, e a gente confia a ela, e ela faz essa mediação, e aquela intensidade do pedido acontece, e no final das contas chegamos aonde esperávamos por graça chegamos mediados pela intercessão da nossa mãe. Se na vida prática e em outras realidades concretas da vida prática isso é constatável, é evidente, imagina na realidade espiritual. Imagina diante do puro amor do coração imaculado de Maria e de Deus. Então não aceite esse tipo de banalização de que isso é uma coisa que não tem, é uma mera piedade, é uma coisa que não tem tanta importância. Porque seria gravíssimo esse tipo de banalização quando a gente está falando de realidades tão perfeitas e tão eternas. Se nas nossas realidades tão perenes e imperfeitas isso se sente com tamanha evidência, imagina nas realidades eternas do Imaculado Coração de Maria e do seio da Trindade. Então, temos um tesouro nas mãos que hoje, no dia de Nossa Senhora Aparecida, está nos sendo entregue novamente. Venham a mim, meus filhos, e tragam a mim as intenções do seu coração, e eu as apresentarei diante do trono de meu Filho, em meu nome, por vocês. Como não confiar a nossa vida e tudo aquilo que temos pressa do amor e do bem, e da justiça e da verdade, ao coração imaculado de Maria, para que ela vá diante do Senhor? Ela que tem o poder, com seu infinito amor, de apressar o coração da Trindade, o seio da Trindade Santa, ou seja, de intensificar essa fornalha de amor que é o coração misericordioso do próprio Deus. Ela que nos introduz na divina vontade, porque quem como ela pode ser para nós o exemplo perfeito de uma criatura que se entrega totalmente à vontade divina de seu Criador. E na sequência do texto, como bem sabemos, a Virgem Santíssima se volta para os servos, que eles vão ter o testemunho de tudo o que aconteceu. O mestre Sala não. Ele vai encontrar o vinho maravilhoso e vai se encantar com aquilo que encontra. E os noivos receberão depois o efeito de graças por isso. Serão elogiados por isso, né?
Então, o efeito final daquela bênção recai sobre eles. Mas os servos sempre souberam que foi pelos lábios de Maria que tudo aconteceu. Como assim, Padre Fábio? Não foi Jesus que disse para eles, não ignore isso no texto. Ô, pessoal, faz favor, vem aqui, ó. Enche ali as talhas, estão vendo aquelas 6 lá? Enche lá de água, por favor. Não começou assim o texto. É a Virgem Santíssima que vai até eles e diz: fazei tudo o que ele vos disser. O que provavelmente supõe a existência de um diálogo anterior a esse, que nós não percebemos bem, porque não tem narrado, porque tudo começa na relação com os servos a partir das palavras da Virgem Maria, que vai até eles e diz: fazei o que ele vos disser. Eles vão até Jesus pelas palavras doces do coração de Maria, que os leva a obedecerem, a escutarem e a obedecerem a Jesus. Olha que docilidade de João ao apresentar o papel da Virgem Maria junto aos servos. Ela é aquela que se apresenta diante deles para chamá-los à escuta e à obediência. E os servos, com justa docilidade no coração, escutam e obedecem, e enchem as talhas. E depois cumprem o gesto que Jesus lhes ordena. Oh, meu irmão e minha irmã, como é bom celebrarmos hoje a solenidade da padroeira do nosso Brasil, a nossa mãe que nos abraça e que nos ensina a escutar seu filho e a cumprir a sua vontade. Acabamos na nossa meditação de falar que a ela podemos entregar tudo o que está no nosso coração, toda a pressa que temos de ver o amor acontecendo, a fé sendo celebrada, a esperança triunfando, toda a pressa que temos pela justiça, pelo cumprimento da justiça, pela paz, pelo bem do próximo, pelo bem da nossa nação, para que ela leve até Jesus. E essa mesma mãe que tem o poder amoroso de nos abraçar e cuidar de nós, dizendo: meu filho, escuta o que o Senhor, o que Jesus tem a te dizer, e coloca em prática e obedece. E aí acontecerá o grande milagre. Aquele dia em Caná foi a transformação da água em vinho. Mas esse mesmo gesto assegurará um milagre ainda maior, que é a conversão dos pecadores, que é a conversão do teu coração, do meu coração, que é a misericórdia, que é um milagre tão grande quanto esse, é a misericórdia de Deus sendo suplicada pelos corações e derramada abundantemente sobre eles, para que não se perca nenhuma das almas que Deus ama tanto e criou para si. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, patronos da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.